dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Fenômenos Mecânicos. E na aula de hoje nós vamos começar a tratar então da cinemática bidimensional. Agora que já vimos a nossa cinemática unidimensional, vamos agora tratar da bidimensional. Bom, basicamente o que a gente precisa saber? Na unidimensional nós vimos os conceitos de velocidade e aceleração e é disso que eu vou tratar com vocês aqui nessa aula também, tudo bem? Bom, vamos começar. Quando nós temos uma situação de um movimento em duas dimensões, como vocês podem ver aqui, nós temos um movimento no eixo Y, porque a posição varia em relação ao eixo Y e varia em relação ao eixo X, tudo bem? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos definir uma coisa chamada vetor posição. Como é que isso daí vai funcionar? Vamos selecionar aqui um ponto da origem até um certo ponto do movimento da nossa partícula. Então vamos escolher um ponto aqui, por exemplo, e traçar um vetor aqui, da origem até esse ponto, tudo bem? E aí a gente escolhe um outro ponto aqui, vamos escolher esse ponto aqui, por exemplo, aqui, tudo bem? E a gente vem aqui e traça outro vetor, tudo bem? Bom, feito isso, o que a gente tem? A gente tem dois pontos, tudo bem? Esses dois vetores que a gente desenhou aqui agora, nós vamos chamar de R1 e R2. R1 e R2, ok? E o que a gente vai fazer? O nosso vetor posição vai ser esse vetor que vai ser formado ligando os dois pontos que a gente achou a partir desses dois vetores posição que a gente desenhou. Então, quem que ele vai ser? Vai ser um vetor, tudo bem? Que parte aqui do nosso R1 e chega aqui no nosso R2, ok? Esse vetor que eu desenhei aqui de vermelho vai ser o que a gente vai chamar de R, que é o nosso vetor posição. E é a partir disso que a gente vai definir, então, na cinemática bidimensional, todos os conceitos de velocidade e aceleração que vamos ter agora, né? Então vamos lá. Para começar, o que vai acontecer? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. A variação do R, ela vai ser igual ao R final menos o R inicial. No caso, nosso R final, que é o nosso R2, o R inicial, que é o nosso R1, tudo bem? Tendo isso feito, aí sim a gente consegue partir para as ideias de velocidade e aceleração para movimentos bidimensionais. Porque como vai ser? A nossa velocidade média, ela vai ser igual. E veja bem, a cinemática bidimensional nós vamos tratar só de velocidade média, não de velocidade escalar média, tudo bem? Bom, a nossa velocidade média, que eu vou denotar agora por esse V barrinha, como é que vai ser feito? Vai ser a variação de R sobre a variação do tempo, tudo bem? Temos então agora a velocidade dependendo desse vetor. Como o vetor posição é um vetor, por isso que a gente não tem mais a velocidade escalar. Lembra que eu tinha falado na aula anterior que a velocidade escalar velocidade escalar média, ela não, uma velocidade vetorial, ela não tem direção. Aqui nesse caso agora a gente está tratando de vetores, por isso que a gente não tem a escalar, a gente só tem diretamente a velocidade média, tudo bem? Que aqui eu estou denotando por V barra. Bom, então a velocidade média vai ser a variação de R sobre a variação de T. De maneira análoga com o que a gente fez lá na aula de cinemática unidimensional, a gente pode querer também saber a velocidade instantânea. Como é que a gente vai fazer a velocidade instantânea? Nós vamos dizer que a nossa velocidade instantânea vai ser o mesmo processo, gente. É sempre o limite quando a variação do tempo vai tender a zero. Então vamos lá. Limite quando a nossa variação do tempo tender a zero, tudo bem? Da nossa velocidade, né? Que vai ser o ΔR sobre o nosso ΔT, ok? Isso a gente pode denotar também como a derivada de R em relação ao tempo, ok? É assim que a gente vai achar a nossa velocidade instantânea. Vamos partir agora para os conceitos de aceleração, tudo bem? Então, vou fazer a aceleração aqui do lado, tudo bem? Vamos lá. Para a aceleração média, vamos obter do seguinte modo. A aceleração média vai ser igual à nossa variação da velocidade com relação ao tempo, ok?
E como é que a gente vai saber se a velocidade se a gente está achando realmente a aceleração bidimensional? Ora, essa velocidade que a gente está pegando é a velocidade baseada já no vetor posição, tudo bem? Por isso que a gente consegue trabalhar dessa forma. E, do mesmo jeito, a gente pode querer saber a aceleração instantânea. Como é que a gente vai saber fazer aceleração instantânea? O mesmo processo que a gente fez toda vez que a gente quer achar alguma coisa instantânea, que é fazendo o tempo ficar muito pequeno, aplicando o limite quando aparece no tempo, indo para zero. Então vamos lá. Para achar nossa aceleração, nós vamos aplicar o limite quando a nossa variação do tempo tender a zero, da nossa variação de velocidade com relação ao tempo, e podemos denotar isso também como sendo aí a nossa derivada da velocidade em relação ao tempo, tudo bem? Bom, é basicamente isso, é dessa maneira que a gente vai tratar a cinemática bidimensional. A gente define um vetor posição e utiliza os mesmos conceitos de velocidade e aceleração, só que agora todos em cima dessa ideia de vetor posição, porque justamente a gente está tratando de um movimento que tem coordenadas x e y, e por isso a gente trata dessa outra maneira com essa história de vetor posição, tudo bem? Bom, para a aula de hoje é só, a gente vai entender melhor até a cinemática bidimensional, porque a gente vai ter exemplos específicos, como por exemplo, o movimento de projétil, tudo bem? Mas para a aula de hoje era só isso que eu queria apresentar para vocês. Bom, para dúvidas, sugestões, críticas, observações, vocês podem acessar o link do formulário na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau!